Sentados mesmo como vocês estão, vamos adorar mais um pouco. Com as suas palavras, feche seus olhos, coloque o seu coração naquele que criou todas as coisas. Nós te amamos, Pai. Te agradecemos por tua paz em nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos conduzido dia após dia à presença de Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é o caminho. O Senhor é o centro de todas as coisas. Nós não somos nada sem Ti. Colocamos nosso coração e nossa vontade na Tua presença, porque nós Te amamos. É o Senhor, Pai, aquele que de procede toda bondade, toda misericórdia. Aquele que os olhos não podem ver, mas pela fé nós podemos entrar na Tua presença e sentir o Teu amor, e sentir o Teu afago, e dizer o quanto nós Te amamos. Eu Te amo, Pai. Eu Te amo demais, demais. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, constantemente, por tua misericórdia que se renova a cada manhã, por tua graça que perdoa os nossos pecados, pelo sangue derramado na cruz, mas principalmente porque o Senhor, através do Espírito Santo, veio habitar dentro de nós, mesmo sendo nós quem somos. E nós sabemos quem nós somos aqui dentro, o Senhor também sabe. Mas mesmo assim, o Senhor quis. O Senhor veio habitar dentro de nós. Nós te pedimos perdão por tantas vezes nós magoarmos o Senhor. Te pedimos perdão por tantas vezes nós somos incrédulos. Te pedimos perdão por tantas vezes que nós não escutamos o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor não arreda pé. O Senhor permanece, porque o Senhor é fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel, porque não pode negar a sua natureza. Nós te adoramos por isso. Te amamos demais. Te amamos demais, demais, demais. Muito obrigado. Te entregamos nesse momento a nossa boca. Te entregamos o nosso corpo. Te entregamos a nossa mente. Te entregamos tudo que nós somos para sermos edificados por Ti. Para crescermos mais no conhecimento e na graça do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos muito. Usa-nos, cada um de nós, segundo a Tua vontade, segundo o beneplácito da Tua vontade, segundo o Teu querer, para que a gente possa estar cada vez mais parecidos com o Senhor, cada vez mais misturado com o Senhor, cada vez mais nos tornando filhos Teus. Muito obrigado. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que diz. Você sabe. Para mim aqui está ótimo. Vocês estão escutando bem? Então tá bom. Eu estava vendo com a pastora Glenda que já faz... Eu vim aqui em dezembro. Aniversário de 2 anos da igreja. Parece que foi um dia desse, né? Passei... No dezembro nós estivemos de férias, viajamos para a Bahia. Em janeiro nós estivemos na Missão Nordeste. E antes de começar a pregar, eu quero dizer que assim, nós passamos 15 dias lá e foi uma bênção. Os irmãos lá receberam, muito grato aos mantimentos que foram enviados por vocês, né? Eu fui sem carro e assim foi uma bênção levar aquela caixa grande na van. Ei, glória a Deus, quando o irmão chegou lá em casa com a caixa na moto, eu coloquei dentro do gerente de lado, que inclusive eu esqueci na van, depois tive que buscar de novo, foi uma manobra. Mas foi bem, eu cheguei lá, os irmãos deram glória a Deus pelos mantimentos, pelas ofertas que foram mandadas para a Missão Nordeste, foi uma bênção. Quem pôde acompanhar, quem pôde ver as pregações, aquilo que a gente colocou no Instagram e no YouTube, foi maravilhoso e vocês tiveram uma participação importantíssima. Tiveram, não? Tem uma participação importantíssima em tudo aquilo que é feito lá na Missão Nordeste de Piranhas. E cada coisa que tem acontecido lá, a vida de vocês tem sido
tem sido dado glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Dia 20 agora eu estou indo lá de novo. Vai ter um evento lá, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, ore por nós, para a gente ir. Dia 19, 20 e 21 a gente está voltando, só um final de semana. Glória a Deus. E aí nós estivemos aqui esses dias, e aí nós estamos aqui já estamos de mês mesmo? É abril já chegaram 2 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Faz uns 4 meses que eu não venho aqui, nossa, tanto tempo assim. Mas, bem, como nós andamos na direção do Senhor, aprovo que fosse hoje que eu voltasse. Amém? E hoje nós queremos falar sobre Jesus. Nós não falamos sempre? A primeira pergunta que fala, você pode vir na sua mente. Mas se fala sempre sobre Jesus, queridos, está dando ramo. Quando nós andamos, quando nós escutamos as pregações, quando nós olhamos o mundo evangélico, vou dizer assim, ao nosso redor, infelizmente nós temos percebido quão pouco Jesus tem sido o centro do evangelho. Pode pesquisar. Se você for olhar nas pregações no YouTube, no Instagram, e tudo que a gente vê por aí, são poucos, não é que não tem, mas assim, a grande maioria das pregações, das doutrinas, daquilo que é pregado nas igrejas, Jesus não tem sido o centro. Não sei se vocês já perceberam isso. Várias coisas têm dominado o pensamento, as doutrinas das igrejas. De prosperidade, a cura, a crescimento da igreja, a tantas outras coisas que têm sido a política, tantas coisas que têm sido colocadas nas igrejas. Essas coisas não é para ser discutido na igreja? Pode sim, a questão é, nessas discussões, Jesus é o centro? E o que é centro? Centro é um pivô, centro é algo que é central, onde emana todas as coisas. Centro é aquilo que é primordial. Centro é uma coluna, é um alicerce, é algo que tudo gira em torno daquela coisa. E aí quando eu falo assim, vamos falar sobre Jesus hoje, mas não falamos sempre, mas em nosso coração, até que ponto nós temos ocupado com outras coisas? Até que ponto nós nos concentramos nele, na pessoa dele? Eu quero fazer você ter um raciocínio hoje sobre Jesus, sobre ele ser o centro. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus é o centro da existência. Talvez você não consiga compreender quando eu falo isso, o centro da existência. Eu vou tentar explicar para você com clareza. Eu peço que você abra a Bíblia em João 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos tentar. É uma passagem bastante conhecida. Mas eu quero simplificar para você, para que você comece a perceber por que Jesus é o centro da existência. Quando eu falo existência, estou falando do fato de existir todas as coisas que os seus olhos puderem ver, que sua mente puder imaginar. Amém? Abriu João? Amém? Amém não ou amém sim? Ah, tá. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu não quero que você abra, mas está escrito lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus. Estamos falando do princípio. Princípio de quê? Da existência. E quando tudo começou a existir. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. No princípio criou Deus. Que Deus é esse? O Deus Pai. Os céus e a terra, ou seja, a existência. E como foi que ele criou? O que era? A terra era sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma e vazia? É uma coisa que não existe. Vazia que não tem nada. Sem forma que não tem formato. Não existia nada. Não existia a existência. E o Espírito de Deus pairava.
o texto diz sobre as águas, mas não existiam águas, porque era tudo sem forma e vazio. O Espírito Santo ele existia lá. Então existia o Deus Pai, existia o Espírito, Deus, e aí Deus fez uma coisa. Ele fez o quê? O que Deus fez? O Deus Pai? Ele falou. Foi isso? Disse Deus. O que quer dizer? Dizer é falar. Ele falou. E o que aconteceu quando ele falou? Disse Deus, haja luz, e no princípio era o verbo, haja. O que é haja? É verbo. Quando Deus abriu a boca, Jesus se manifestou. Ele sempre existiu. Mas naquele momento ele se manifestou para quê? Para criar todas as coisas. Quando a gente estuda ciência, diz que tudo começou com uma explosão, que a ciência chama de Big Bang. Para a ciência foi uma explosão que aconteceu milhões de anos atrás. Para nós, essa explosão foi Jesus, foi Deus Pai abrindo a boca e Jesus saindo dela. Aí ele começa a ser o centro. E o que havia antes da existência? Havia o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e o céu, a eternidade. A eternidade sempre existiu. Mas a existência, tudo que você puder imaginar hoje, tudo que os telescópios, o Hubble, ou aquele outro também que eu esqueci o nome, que é bem... Agora que vai em milhões e milhões de galáxias, tudo que você puder imaginar de mundo material está sustentado por quem? Pelo centro, que é Jesus. A física fala que a Terra o universo está em expansão. Ele é uma luz que ele vai avançando. E cada vez que ela vai avançando, ela vai criando novas coisas. Por quê? Porque o mesmo Deus que disse haja luz, aquela palavra que ele falou lá, haja luz, no princípio, ela continua surtindo efeito até hoje. Quanto mais os homens pesquisam, quanto mais os homens olham, quanto mais eles buscam um espaço distante. Se eles acharem um buraco de minhoca, e for olhar um buraco de minhoca, um negócio no espaço, e poder olhar outro universo, ainda assim, esse outro universo, ele vai ser o Senhor. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas por ele. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que pode existir extraterrestre? Vida fora da Terra? Eu não acredito que haja. Eu acredito que Deus criou só a gente. Mas se houvesse vidas em outros planetas, ainda lá, Jesus seria o Senhor. Porque tudo que existe, existe porque Ele é o centro de todas as coisas. No mundo material, na existência, não existe ninguém, porque todas as coisas partiram por intermédio dele. No princípio era o Verbo, Jesus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio, todas as coisas, todas as coisas, versículo 3, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne. Aquele Jesus que estava lá no começo, ele encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então que você entenda uma coisa, o mesmo Jesus que estava na criação, quando Deus disse haja luz, é o mesmo Jesus que nasceu do ventre de Maria. É o mesmo Jesus que morreu na cruz. É o mesmo Jesus que ressuscitou. É o mesmo Jesus que está agora no mundo espiritual, no céu, sentado à direita do Pai. E é o mesmo Jesus que vai voltar. Para a existência, para o mundo que existe, estão 3 pontos importantes, fundamentais. Primeiro ponto é a criação do mundo. O mundo foi criado, a existência foi criada, tudo que a gente consegue imaginar hoje. O segundo ponto se chama crucificação. No dia que Jesus morreu naquela cruz,
ele mudou uma chave. Eu ministrei sobre isso na última igreja que eu fui ministrar, no dia que o véu se rasgou. Aquele é um ponto crucial. No dia que Jesus morreu naquela cruz, ele mudou uma chave, mudou uma condição. E Deus não mais a gente não vai mais buscar Deus. Deus, ele vem até nós. Ele veio. Por isso que ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o terceiro ponto da existência, qual é? O mundo foi criado, Jesus morreu na cruz, e o terceiro e último ponto da existência importante, qual é? O que foi que ele disse quando ele foi levado aos céus? O que ele disse? Ele o quê? Fala com fé, irmão. Ele vai o quê? Ele vai? Jamais se esqueçam disso. Ele vem. Ah, mas se eu morrer antes, a gente vai estar com ele. Mas uma coisa é certa. Ele volta. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o centro de toda a existência. Jamais se esqueça disso. Jesus é o centro no céu. Qual é a pessoa mais importante no céu hoje? Jesus. Mas e o Deus Pai? Imagine que um homem tem uma empresa. Para vocês entenderem, uma parábola aqui. E esse homem tem um filho. Ele pega o filho dele e fala assim, vai trabalhar na empresa. Vou fazer o que lá, pai? Tudo. Você vai conhecer toda a empresa. Você vai começar por onde? Você vai começar lavando os banheiros da empresa. Você vai servir comida para os funcionários. Você vai aprender como funciona todo o processo, funcionamento da empresa, do banheiro, da porta de entrada ao escritório. Eu quero que você conheça tudo. Esse filho, ele vai. E ele pega e trabalha, se esforça, os funcionários não gostam muito dele, uns descobrem que ele é o dono, outros acham que não é, e fica naquele vai, não vai, não vai, não vai. E aí tem toda uma polêmica ali, e aí ele cumpre aquilo que o pai disse para ele fazer. E ele conhece a empresa de cabo a rabo. Aí ele volta para a casa do pai, e o pai chega para ele e fala, sabe o quê? Você fez o que eu mandei para você. A partir de hoje, a empresa é sua. A partir de hoje, acabou. Agora é com você. Não vai se chamar mais empresa Deus Pai. Agora vai se chamar empresa Deus Filho. Está escrito isso na Bíblia? Abre em Filipenses 2. Versículo 5, Filipenses 2, 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, versículo 6, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Eu sou filho do dono, mas eu sou só isso, eu não sou mais nada. Não sou o dono está acima de mim. Foi isso que ele fez aqui. Não, eu não sou meu pai, eu sou o filho do pai. Ele é que me deu a mim. Isso Jesus fez. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Não, muito menos do que não ser reconhecido como Deus, eu quero agora ser reconhecido como homem. Você é um funcionário da empresa. Qual é o funcionário que mais trabalha aqui? Qual é o que mais sofre nessa empresa? Aí aquele ponto é você aquele. E aí ele veio. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Foi isso que ele fez. Aí vem a chave. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, de uma maneira acima de todas, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. No Velho Testamento, nos 10 Mandamentos, diz assim, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que nome era esse? Yahvé, o Jeová. Aquelas 4 letras que tem Y, W, esqueci as outras. Mas a tradução é Yahvé, ou Jeová.
do Velho Testamento. No Novo Testamento, ele falou assim, a partir de agora, não é o nome Yahvé que é o mais importante. O seu nome está acima de... No céu, o nome mais importante é o nome de Jesus. Por quê? Porque ele amou de uma maneira tão grande que se fez condição de homem, morreu, ressuscitou, padeceu, venceu. E quando ele voltou para o céu, Deus olhou para ele assim e falou assim, você é meu filho. E ele não fez só isso. Ele abriu a porta, ele escancarou, ele se tornou uma ponte, ele virou o caminho, ele é a única verdade no qual todos nós podemos acessar ao Pai. Jesus é demais. Não existe ninguém maior do que Jesus no céu. E Deus? Deus Pai é Deus Pai. Só que jamais Jesus tem por usurpação ser maior do que ele. Mas o próprio Pai falou assim, abaixo de mim aqui, todas as coisas estão subordinadas a você. Não existe ninguém maior do que Jesus no inferno. Sabia disso? Jesus é o centro do inferno. Por que ele é o centro do inferno? Jesus foi para o inferno por causa de quê? Dos pecados. De quem? Do meu. Não sei contar você, mas ele foi por conta do meu. E olha que não é um pouquinho não, porque é um bocado, né? Jesus foi condenado. Você sabe o que quer dizer a palavra condenado? Ele foi condenado. Ele não pecou, ele não errou, não cometeu crime nenhum, mas ele foi condenado. Jesus foi para o inferno condenado e saiu de lá como o Senhor. Porque por causa dos nossos pecados ele recebeu a condenação. Isso é um sacrifício. O sacrifício é vou receber a condenação no lugar do outro. Quem assistiu às condenadas sabe. O leão morreu porque ele assumiu o lugar do outro. Sacrifício é você assumir o lugar do outro. Jesus falou assim, eu vou assumir o seu lugar. Então eu vou receber a condenação. E qual é a condenação? Morte. Inferno. Só que ele, nele mesmo, ele não tinha condenação nenhuma. Todo pecado que recaiu sobre Jesus é o pecado da humanidade. Então ele, por ele mesmo, era luz. Mas, por conta dos nossos pecados, ele teve que condenar. Então a luz foi condenada aí para a escuridão. E o que acontece quando a gente acende uma luz no lugar escuro? Imaginaram? Imagina o inferno, escuridão, trevas. E chega lá a luz. Porque ele tinha que ir para lá, porque ele foi condenado. E quando ele chega para lá, a luz resplandece nas trevas. Está escrito isso em João, e as trevas não prevalecem contra ela. Pode ser a maior escuridão que for. Quando você acende uma luzinha, você começa a enxergar a luzinha no fim do túnel. Mas a luz que chegou no inferno não foi uma luzinha, foi a luz do próprio Jesus. A luz que surgiu lá na criação, quando ele disse, haja luz, e houve luz. Essa mesma luz, ela foi até o inferno. E o que aconteceu com eles lá? Eles ficaram mais loucos do que a criação, ficaram malucos. Você não pode ficar aqui é inferno, aqui é escuro, aqui é trevas, aqui é loucura. Aqui é sofrimento, não pode haver luz aqui. Ele falou, eu sei, mas aqui eu sou o Senhor. 1 Pedro 3,22. Não precisa abrir, mas está escrito assim, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Todas as coisas estão subordinadas a Jesus. A existência, ele é o centro. No céu, ele é o principal. Pai diz para ele. No inferno, ele é o Senhor. Ele não está lá, mas ele é o Senhor de lá. Todos que estão lá sabem que ele é o Senhor. Por isso que todo demônio se curva, obedece ao nome de Jesus.
Quando eu falo se curva, obedece, não é na questão daquela coreografia de igreja, sai demônio, qual é o teu nome, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu já fiz isso uma época, tá? Mas eu já não faço mais não. Hoje, quando eu vi uma situação demoníaca, eu posso levantar as mãos e falar, Senhor, que a tua luz brilhe através de mim. E quando a luz se acende, as trevas vão embora. A forma mais simples de lidar com a situação demoníaca de tristeza, sabe qual é? Adorando ao Senhor. Quando você adora a Deus, eu te amo, a presença dele vem. Então, espiritualmente, você começa a refletir essa luz. Deus, o Senhor é maravilhoso. Quando você começa a refletir essa luz, qualquer tristeza, qualquer decepção, qualquer amargura, qualquer contenda, qualquer coisa, desaparece. Quando a presença dele vem, tudo que é tristeza, dor, ou amargura, ou sofrimento, não tem como ficar. A palavra diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você estiver triste, busque a presença. Oh Deus, eu te adoro. O Senhor é minha vida, o Senhor fez tanto por mim. Só que para você buscar essa presença, você precisa entender que Ele é o centro de todas as coisas. E tudo gira em torno dele. E esse Deus que é o centro de todas as coisas, Ele é o Senhor da existência. Ele está no centro, no céu. Ele está no centro do inferno. Ele também está no centro da humanidade. E quando eu falo da humanidade, não estou me referindo à criação, estou me referindo ao homem. Eu, você, cada um de nós. E para exemplificar isso, eu quero que você abra em Colossenses 13, 1, melhor dizendo. Colossenses 1. E isso a gente precisa ler com calma. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Vocês estão acompanhando, amém? Vocês estavam abertos em Filipenses, depois é juntinho um do outro. Filipenses 1. Colossenses 1, eu falei Filipenses, não foi? Colossenses 1, a partir do versículo 13. Amém? Presta atenção nisso aqui. Ele nos libertou do império das trevas. O que é um império? Império é uma coisa que impera, que domina. Império é uma dominação. Ele nos libertou do império da escuridão das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império e nos colocou no reino. É diferente. Império é domínio, reino não, reino é família. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos nele a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados. O que quer dizer a palavra remissão? Remir quer dizer apagar, passar a regra, zerou, pagar a conta. Se você deve na mercearia, você chega lá e fala assim, quanto eu devo, seu Manuel? Deve R$100, então aqui os R$100. E aí nesse momento ele remiu a sua conta, você não deve mais nada. Ele remiu os nossos pecados. Porque nele foram criadas todas as coisas, olha de novo, nos céus, sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Estão acompanhando a leitura? Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, em tudo, Jesus é o primeiro. Aleluia, irmãos. Vou repetir, em tudo, Jesus é o primeiro. Quando eu falo em tudo, estou falando tudo. No céu, na terra, na criação, no mundo material, no mundo espiritual, no inferno. Em tudo, ele é o primeiro. A palavra está cheia de coisas falando assim, em todas as coisas, Jesus é
Primeiro, em todas as coisas, versículo 18, ele tem a primazia em tudo, ele é o primeiro, ele é o cara. Jesus, e não tem outro. Porque aprove a Deus, versículo 19, que nele redimisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E aqui vem a parte importante. Aliás, tudo é importante, mas essa é uma chavezinha. E a vós outros, ele está falando para os colossenses, que também outrora eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos, ou seja, apresentar cada um de nós perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quer dizer, inculpáveis. Quer dizer que diante de Deus você não tem culpa. Mas, pastor, eu fiz. Eu cometi um erro. Eu sei que eu estou errado. Ainda tem pior. Eu fiz porque eu quis. Sabendo que estava errado. Estou falando de vocês, não estou falando de mim, tá? Das coisas que eu faço, sabendo que estou errado e fiz porque quis. Por causa do sangue de Jesus, ele nos apresenta diante de Deus inculpáveis. Mas, pastor, assim não tem graça. Você vai fazer errado e diante de Deus você vai chegar sem culpa nenhuma? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é graça. Favor imerecido. Uma dádiva que é dado para alguém que não merece. Sabe quem é essa pessoa que não merece? Eu. Mas quando eu chego diante de Deus, por causa de Jesus, da morte dele, da redenção, do sangue dele, querido, nós cantamos todos isso, teu sangue me lava, teu sangue me cura. Não é verdade? Nós falamos tanto sobre isso, mas é preciso nós entendermos que ele precisa ser reconhecido cada vez mais como o Senhor sobre todas as coisas. Apresentamos-nos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que fora pregado a toda criatura, debaixo do céu, no qual o Paulo me tornei ministro. Esse versículo aqui é interessante, que ele fala tudo sobre Jesus, sobre o que ele fez, e ele começa o 23 dizendo, se é que vocês permanecem na fé. Por quê? Porque não adianta nada do que Jesus fez. Todo o esforço dele, toda a criação, não vai adiantar de nada se você não acreditar. E é o que está acontecendo aqui em Colossenses. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados, não vos deixe afastar da esperança do Evangelho que vocês escutaram. E que esperança é essa? A esperança é Jesus dizendo, eu criei todas as coisas. Eu sou Senhor sobre tudo. Eu estive na criação. Eu vou voltar. Eu morri por você. E eu nunca vou te abandonar. Eu estou com você. O difícil para a gente entender é que um Deus tão grande, um Deus tão imenso, que esteve em todas as coisas da existência, que está na eternidade, que pode todas as coisas, ele se importa comigo? Comigo, tão pequeno. É isso que faz ele ser onipresente. Querido, entenda uma coisa. Quando Deus está comigo, quando eu estou orando, Deus está comigo. Amém? Deus não está um pedaço dele comigo, ele está completamente comigo. Toda a divindade, através do Espírito Santo, está comigo naquele momento. Eu tenho acesso a tudo que é o mundo espiritual, eu tenho acesso ao céu, completinho.
Quando você está orando, não tem um pedaço de Deus que sai de mim e vai para você. Deus não se picota em pedacinhos para as pessoas. Ele é completo comigo, ele é completo com você. Você entende isso? Você entende isso? E o que é isso? Isso é a onipresença de Deus. Em especial a onipresença de Deus, que Deus está em tudo. Deus está na natureza, na árvore. Não, essas coisas são a criação dele, isso é a existência. Isso foi feito pela palavra e continua sendo criado. A palavra que ele lançou na criação continua criando. Folhas, sementes germinam todos os dias. É isso? Folhas caem todos os dias. O vento sopra todos os dias. A terra, a gravidade sustenta a gente aqui no planeta. Senão a gente fica flutuando no espaço. Essa sustentação que nós temos aqui foi feita por causa de quê? Por causa da palavra dele. Isso é a criação. E nisso ele é o centro. Só que ele não é... A presença dele não é onipresente em todas as coisas. Isso é a palavra dele. A presença dele é onde? Onde é um lugar importante para Deus. O que mais importa para Deus? E aí vem a última questão. Deus, Jesus, ele é o centro da existência, ele é o centro do universo, ele é o centro do inferno, ele é o centro da humanidade, ele é o centro da sua vida? Dentro de você, quem é o principal? E é nisso que eu tenho visto a igreja errar o caminho hoje. Não falo dessa aqui, falo a igreja como um todo. Preocupado com tantas coisas mundanas. Pois é, só hoje não. Deus deu uma palavra para Moisés. Na palavra, disse assim: Moisés, eu sou o centro da lei. Tabernáculo, o véu, a Arca da Aliança, o templo, os sacerdotes, essas coisas, Deus era o centro. Quando Jesus veio, existia o templo, existia a Arca da Aliança, existia os sacrifícios, existia tudo, estava tudo montadinho. E Jesus chegou para aqueles homens e falou o quê? Fariseus, vocês são hipócritas. Vocês fazem tudo direitinho, dão dízimo todas as coisas, mas vocês negligenciam a viúva, o órfão, o necessitado. A estrutura está montada, mas eu não estou mais lá. Tanto é que o lugar que menos Jesus pregou, quando ele teve aqui nos 3 anos, sabe onde foi? No templo. Olha lá, pesquise. Estava tudo montadinho lá, toda a hierarquia sacerdotal, tudo lá. Tinha dinheiro à vontade, eles eram ricos, andavam com suas estolas sacerdotais. Ele falou: vocês não estão dizendo que estão são? Então, não são, não precisa de médico, não. Vou atrás de quem precisa. Aí ele foi para onde? Foi para o pobre, foi para o prostituto, foi para os enfermos. Ele foi manifestar a graça dele, que era ele mesmo. Ele foi curar, ele foi levar a palavra, e ele reunia as pessoas, falava assim: olha gente, o reino de Deus é semelhante a uma semente. E ele ia explicar, para que as pessoas entendessem o quê? Quem ele era. E os fariseus diziam: você tem demônio, você é expulso por Beelzebul, você é ou não é o filho de Deus? Quem é você? Você é o Cristo, mas eles ficavam o tempo todo, eles não conseguiam enxergar Jesus. Que muitas igrejas falam sobre isso, muitos pastores, né? Se Jesus viesse hoje, tal como ele viesse naquela época, quantos o reconheceriam? Pelo que você reconheceria Jesus? Pelo que? Se Jesus aparecesse para você como pessoa, como você iria reconhecer que era ele? O que os discípulos de Emaús disseram? Não nos ardia o coração quando ele falava? Eu não estava vendo ele. Foi que Paulo viu naquele dia, a luz. Quem é, Senhor? Paulo? Eu sou Jesus. Ah, Senhor. Agora, Jesus é uma pessoa que quer se apresentar a cada um de nós constantemente. A pregação de Paulo durante todo o Evangelho
Não foi porque ele viu Jesus naquele dia no caminho para Damasco. A pregação de Paulo foi porque ele viu Jesus no caminho para Damasco. Ele sabia que era Jesus ressuscitado. Isso foi... Quantos anos depois? Agora eu me esqueci. Mas foi bem depois da crucificação dele, da morte e ressurreição. Acho que foi uns 20 anos depois, quando Paulo viu Jesus. Não foi de imediato. Só que Paulo descobriu que aquele Jesus que apareceu com ele, para ele naquele dia, ainda que ele não tivesse visto a luz todos os dias, mas todos os dias Paulo podia falar com ele. Quando as escamas caíram nos olhos de Paulo, ele passou a buscar todos os dias uma comunhão com Deus. Ele não pode não ter visto Jesus do mesmo jeito como ele viu naquele dia. Mas todos os dias ele estava em comunhão com ele. Por quê? Porque Jesus era o centro da vida dele. Por isso ele escreveu todas as coisas. Não basta Jesus ser o centro da existência ou do céu. Para ele tudo bem. Ele não muda mais. Ele não tem mais o que fazer. Ele já é. O problema não está nele. O problema está onde? O problema está aqui. Até aqui está tudo pronto. Consumado. Tetelestai. Acabou. Deus não pode fazer mais nada por você. Por quê? Porque todas as coisas já estão prontas. Então, quando nós recebemos Ele, quando nós nos convertemos, no dia que os nossos olhos se abrem, aquele dia que a gente se ajoelhou na frente da igreja, levantou a mão no coração, ou alguns em casa, no dia que você encontrou com Jesus, esse dia não foi só um dia, a partir daquele dia é para você, a partir dali, ter comunhão com Ele, porque a partir desse momento o Espírito da Graça vem habitar dentro de nós para quê? Para que a qualquer momento que você fechar os olhos e dizer, Senhor, Ele vai estar com você. Por isso que Ele falou lá em Colossenses, se é que vocês têm andado na fé. Vocês precisam acreditar todos os dias que eu estou com vocês. Ele falou isso, eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo dentro de nós, a função do Espírito Santo dentro de nós é uma só, é nos revelar Jesus. Quando nós oramos, quando nós entramos nas práticas espirituais, quando nós oramos em línguas, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, quando nós adoramos, quando nós louvamos, todas essas coisas que nós fazemos têm uma função, tem um propósito. E que propósito é esse? Através do Espírito Santo, nos revelar dentro de nós Jesus. E Jesus, por outro lado, quanto mais Ele é revelado em nós, mais o Pai é revelado em nós. E quanto mais o Pai é revelado em nós, mais nós nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque não basta você se converter só. Beleza, você se converter, você é salvo. E eu creio que a salvação ela é definitiva. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez que você está salvo, beleza, então daí. Só que eu ainda estou cheio de coisa do mundo nas minhas costas, na minha mente, no meu coração. É preciso buscar uma continuidade. É preciso buscar um crescimento da fé. É preciso buscar uma vida de comunhão com Deus. Pessoal, aqui dentro, constantemente. Amém? Aí eu faço uma pergunta retórica para você pensar dentro da sua cabeça. Isso tem acontecido? Você tem desenvolvido essa comunhão com Deus? Porque todas as coisas da vida, todas as coisas da vida religiosa, todas as coisas do cristianismo, tudo isso tem que ser centrado numa coisa. Na questão de o quanto Ele é Senhor na sua vida. E o que é ser Senhor? Quando é que uma pessoa é Senhor de outro? Um senhor, um patrão. Você tem funcionário. Você chega para trabalhar às 8 horas. Aí o patrão fala para você, vá limpar tal canto. Aí você vai, porque você é o funcionário, ele é o senhor. Durante aquele horário do trabalho, dentro da sua função, a sua vontade vai estar subordinada ao senhor, ao patrão.
Não é isso? Você pode lavar prato em casa. A pia está cheia. Mas se você for empregado doméstico e você chegar lá às 8 horas e a pia estiver cheia de prato na segunda-feira de manhã, não estou afim de lavar prato hoje. Mas eu vou ter que lavar porque eu tenho um contrato, esse é meu emprego e o senhor da casa deixou os pratos aqui para que eu lavasse. Essa é a vontade dele, não a minha, mas eu tenho que fazer. Se Jesus é Senhor, a pergunta que eu faço é: qual é a vontade dele para a sua vida? É isso que você precisa saber. Se você entender isso, nós somos cheios de vontades. Não é verdade? A gente quer fazer um monte de coisa na vida. Mas um monte de coisa que a gente quer fazer, quais das nossas vontades estão subordinadas a Ele? No momento que você subordina, submete, aceita, quer que a vontade de Jesus prevaleça sobre a sua vida, nesse momento Ele é seu Senhor. No momento que você não quer, Ele não é Senhor. Mas todos os cristãos não querem? Não. Pior que não. Às vezes eles querem outras coisas. Os cristãos hoje querem ficar ricos. Ficar rico é pecado, pastor? Não, não é errado. Mas essa é a sua vontade principal? Ou a sua vontade principal é saber a vontade dele? Ah, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... E aí, quando nós pensamos na vida, tem várias vontades que nós temos na vida, e nós não subordinamos a nossa vontade a Ele, ou seja, Ele não é o centro das nossas vidas. E a palavra é clara, quando ela diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar a presença dEle. Buscar o reino de Deus não é só vir para a igreja todo dia de segunda a sexta, não. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, senta aqui, mas a cabeça está em outras coisas, em outras vontades. Buscar o reino de Deus é ter dentro do coração, todo dia, a vontade de buscar a presença dEle. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, dê no seu coração a Jesus a primazia, coloque Ele como primeiro e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E a palavra todas quer dizer o quê? Que não fica nada de fora. Coisas. Paz, alegria, prosperidade, amor, frutos espirituais, família, tudo que você imaginar para essa terra vai ser acrescentado à sua vida. Mas tudo que for acrescentado vai ser acrescentado debaixo da vontade dele, porque você coloca ele em primeiro lugar. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender nossa posição, quem nós somos, o que é a nossa vida e o que Deus quer de nós. Quando eu procurei entender isso, nossa, como minha vida mudou. Eu já disse aqui várias vezes, todas as vezes que eu vou num lugar, numa igreja, é o Espírito Santo que me leva até lá. E eu fico meditando: Senhor, o que o Senhor quer que eu diga lá? Eu não quero dizer algo para impactar as pessoas. Vocês sabem disso, vocês me conhecem, eu não estou aqui para impactar ninguém. Não estou aqui para fazer show. Se fosse fazer show, eu botava um terno vermelho, um sapato branco, botava um gel no cabelo, e usava um bocado de palavra de coach, de motivação. Você é o cara, você pode, se levante, vamos movimentar aqui, para lá e para cá. É isso que os caras fazem por aí. Eu não quero impactar você com novidades. Eu quero impactar você com a verdade. E quem é a verdade? Ele. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. E só nele existe vida. Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas. Mas, mesmo ele sendo o centro de todas as coisas, para que ele seja o centro na vida de cada um, é preciso que essa pessoa queira. Se não quiser, nada feito. Por isso que Paulo perguntou se é que estás na fé, porque já naquela época as pessoas já apostatavam da fé, começavam a pensar em outras coisas. Muitos cristãos naquela época estavam pensando: e aí, a gente vai circuncidar? Não é para circuncidar. A gente guarda o sábado, a gente não guarda o sábado. A gente faz isso, a gente não faz aquilo. Todas essas questões teológicas, doutrinárias, elas só surgem, sabe por quê?
Porque as pessoas não vão para o centro. E quando você vai para o centro, todas as coisas se alinham. Havia diferença doutrinária de Paulo e Pedro. Sim, um enxergava de uma maneira, outro enxergava de outra. Mas quando eles se encontravam, Pedro disse: você viu Jesus? Vi. É o mesmo que eu andei com ele 3 anos? Era o mesmo. Então tá, se você se encontrou com ele, e eu conheço ele, você conhece ele, então a gente está andando junto. Porque se você está com ele e eu estou com ele, não tem como a gente andar diferente. Essas coisas aqui a gente resolve, os detalhes. Mas quando ele é o centro da nossa vida, não tem como dar errado. Por quê? Porque a primeira coisa que vai abundar em nós é o amor, é a humildade, os frutos espirituais, a paciência, a bondade. Poxa, se o Espírito Santo está no meu coração, eu tenho amor. Se o teu Espírito Santo está no teu coração, você tem amor. Tem como te dar errado? Não tem, a gente vai andar junto. Porque ele é o centro, ele é o árbitro, ele é aquele que está no centro das coisas. Só que é preciso que se escolha isso. Todas as coisas que você imaginar na vida, igreja, trabalho, um diploma, dinheiro, comida, família, pátria, carro, viagem, qualquer coisa que você tiver aí na sua cabeça, qualquer desejo, qualquer coisa que você tiver dentro de você, nada disso vai ter valor, nada disso vai satisfazer você, se a sua vontade não for fundamentada nele, na palavra dele, naquilo que ele ensina. Tá, pastor, mas então o que é que ele ensina? É uma palavra. Está lá. Ah, quando eu começo, para saber exatamente o que ele quer que eu faça, tintim por tintim, vai para o Sermão da Montanha. Bem-aventurado, os pacificadores, porque ele herdará o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem por causa do nome, grande é o vosso galardão no céu. E lá tem um monte de coisa, tintim por tintim. Vai ler a palavra. Se eu não faço para poder saber a vontade de Deus para a minha vida. Aí Paulo fala lá, olha, quando você entra numa vida no Espírito, frutos espirituais vão brotar através de você. Que frutos são esses? Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Isso é a vontade dele. Eu acho tão claro, quando eu começo a ler a palavra, eu conheço Jesus. E quando eu começo a ler a palavra, eu começo a ver cada característica, cada situação dele ali. Quando você convive muito com a pessoa, você conhece ela, que alguém chega para você e fala aquela pessoa, você fala assim, não, ela não é assim. Não é essa pessoa, não é desse jeito. Quando você conhece Jesus, quando você tem um encontro com Ele, quando você desenvolve comunhão com Ele, quando você vê alguém que fala de Jesus, que também conhece, você fala, estamos juntos. Quando você anda em amor, que você encontra alguém que ama também, você fala, nossa, é isso. Essa é a visão. Esse é o caminho. Isso é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É juntar pessoas que conheceram Jesus. É juntar pessoas que têm Jesus como o centro. Juntar pessoas que querem conhecer Jesus. O resto, prédio, som, estrutura, nome, isso é consequência. E tem muita gente preocupada com isso hoje. Com estruturas enormes. Tem muita gente preocupada com manter o ministério, com paredes, com som, com luz, com ar-condicionados e com tantas outras coisas. Com crescer o nome, deixar um legado. Tem muita gente preocupada com um monte de coisa aí que não é ele, que não é dele, que não é por ele, que não é para ele.
Então, se não é por Ele, se não é para Ele, se não é dele, se não representa Ele, então não é nada. Amém? Amém. Precisamos colocar Jesus constantemente. Não estou falando de uma vez nem duas. Eu sei que você faz isso. Mas é preciso mais. Você sabe que precisa de mais. Eu sei que preciso de mais. Você sabe que precisa. Precisamos colocar mais Jesus como centro. Precisamos de mais comunhão com Ele. Precisamos gastar mais tempo com Ele. Precisamos aprender mais sobre Ele. Precisamos ser mais parecidos com Ele. Assim, nós vamos manifestar para o mundo que nós somos filhos de Deus. Quanto mais nós tivermos comunhão com Ele, quanto mais nós parecermos com Ele, mais nós vamos ter luz. E aí, querido, quando você tem luz, a luz resplandece nas trevas. É simples isso. Se é uma treva na sua vida, em alguma área, é só colocar a luz nela. E quem é a luz? Ele, a presença dele, comunhão com ele, escutar, parar a mente, parar as coisas. E para encerrar, ele disse o quê? Vós quando orardes, entra no teu quarto e busca o teu pai que te vê em... E o teu pai que te vê em secreto te... abertamente. Simples. Entrou no quarto, buscou a presença. Saiu do quarto, presença manifesta. Entrou no quarto, buscou presença. Saiu do quarto, presença manifesta. Eu não tenho como explicar mais simples do que isso. Não tem como simplificar mais. Eu espero que você tenha entendido. Eu creio que você entendeu. Amém? Se coloque em pé. Eu tenho uma unção para você hoje. Amém? Você quer? Coloca um instrumentalzinho aqui. Nós vamos orar. Pode ser, pastor? Instrumentalzinho. Como aquele, pode ser aquele que estava no começo do culto, quando o pastor estava, quando o presbítero estava orando. Existe uma unção nesse lugar. E o que é unção? Unção é a manifestação externa de Deus. Deus ele se manifesta em nós. Deus ele se manifesta através de nós. E um dos objetivos da igreja, da comunhão, é que essa unção, é que essa manifestação, ela possa ser transmitida de uns para os outros. E como primeira pregação, primeira ministração minha nesse ano aqui, como primeira ministração minha nesse ano aqui, eu estou no meu coração o desejo de trazer uma unção sobre você. Eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você para que, juntando a minha fé com a sua, Deus possa despertar, ativar, acender, motivar, saculejar, qual é mais adjetivo que eu vou usar? Deus possa fazer alguma coisa dentro de você para impulsionar você a buscar mais a presença dele. Às vezes você dá um saculejo na gente assim, para a gente entender que, poxa, essas coisas não me abalam, como a irmã falou aqui. Eu podia não vir, não vou deixar as trevas prevalecerem. Eu vou. Por que isso acontece? Porque nós escutamos o Espírito Santo. Ele escutou o Espírito Santo e falou, vá. Só que ele não manda, ele diz. Ele não obriga, ele ensina. Ele fala, você não quer ir? Mas vá. Eu quero que você vá.
E muitas vezes o pessoal precisa dar uma sacolejada na gente, assim, sabe? Despertar, sabe? Acorda! Acorda para a comunhão, acorda para a fé, acorda para uma vida espiritual. Porque toda a existência, tudo que Deus é, todo o poder de Deus está disponível para você. Toda a glória está disponível para você. Amém? Quem quer receber uma oração, vem aqui para frente. Eu vou orar para você.